É muito importante que a França tome essa atitude. Eu sou um fã incondicional do modelo distrital francês. Esse é o melhor modelo de voto distrital que existe. Existem vários modelos de voto distrital. O da França, na minha opinião, é o melhor. Ele força uma maioria em 2 turnos. E vejam como a opinião ela transcende as circunscrições, como diz aí o francês. No fundo, circunscrição é traduzido por distrito. E como a opinião ela transcende os distritos, você consegue ter uma maioria, sim, ampla e desprovida de regionalismo. É o que a gente viu na eleição parlamentar do Parlamento Europeu. E agora já está se materializando de uma maneira menos contundente, mesmo assim, ainda está se materializando como sendo majoritária, no nível nacional. Se formos olhar no nível local, é outro mapa distrital, a dinâmica é outra, porque as cobranças sobre um legislativo local são diferentes das cobranças no legislativo nacional e as cobranças de um legislativo é, europeu. E essa divisão de opinião, né, o público francês está muito acostumado a entender para que serve um deputado federal, para que serve um deputado europeu, para que serve um representante local. No Brasil, não. No Brasil é tudo misturado. Um deputado federal é quase que um vereador federal. Faz trabalho de entrega de creche numa cidadezinha. Está tudo errado, né? Está tudo errado no Brasil nesse sentido. Enfim, fica aqui esse comentário com relação ao sistema eleitoral francês, que eu acho que é muito positivo a gente olhar o modelo francês para a gente poder vislumbrar o que o Brasil poderia ser em termos de representatividade, que é um gancho que a gente precisa. Agora, os comentários do João Turco são muito importantes aqui. Por quê? Porque, de fato, a Le Pen, no passado, se eu tivesse que qualificar ela há 10 anos atrás, ou mais, um pouquinho mais, ela seria nitidamente uma nacional socialista, né, com uma visão de nacionalismo tradicional do século XX. Ao mesmo tempo, socializante, vinculada aos sindicatos, vinculada ao trabalhismo, vinculada até a questões progressistas, com questões de aborto. Ela já se colocou até muito favorável a essas questões abortistas. Então, isso é ela 10 anos atrás. Então, como colocou também aqui o Lobauer, essa mudança de posicionamento tem ocorrido ao longo desses anos e tem galgado mais adeptos, mais apoiadores. Então, foi uma mudança importante. Agora, ela ainda é aquela pessoa lá dos 10 anos atrás, e 20 anos ainda, 20, 30 anos. O seu pai está vinculado aí a grandes afirmações que dificilmente qualquer um aqui nesse quadro estaria disposto a dar apoio. São uma série de postulações antissemitas, postulações extremamente nacionalistas, quase que bélicas. Então, nesse ponto, eu acho que é bom a gente fazer um monitoramento com calma, né, para entender perfeitamente aonde que ela se encaixa, né, nessa direita e o que significa essa extrema-direita. Eu não tenho problema nenhum com o termo extrema-direita. Não vejo isso sendo associado a qualquer um, a mim ou a qualquer um. Não vejo esse problema mais. Acho que também a gente não precisa ficar aí cheia de dedos quando for chamado de extrema-direita. Não importa. Faz parte da direita? Faz parte da direita, sim. Militarismo faz parte da direita. A Le Pen faz parte da direita. Assim como os liberais fazem parte da direita. Então a direita tem uma gama muito ampla. E não precisamos ficar assim, cheio de dedos, extrema-direita. Isso não importa o que o inimigo chama. O que importa é o que nós representamos de fato. E aqui outro comentário importante. Onde a Le Pen, na minha opinião, perdeu humilhantemente o debate com o Macron na eleição passada, não essa agora, mas anterior, a primeira eleição do Macron, foi exatamente na questão econômica. O Macron, ele é daquele gênero progressista liberal. Então ele entende bem da questão econômica, mas é um progressista, né, mais para o lado socialista. Mas ele entende da questão, como é que a economia funciona, como é que as finanças de um país funcionam. E aí foi onde a Le Pen perdeu. E ficou nítido que ela não tem esse conhecimento. Então ela, como candidata a sendo líder de movimento, líder de partido, eu não vejo problema nenhum.
Eu acho que precisa mesmo ter algumas lideranças mais contundentes, que rompem as narrativas, que fazem essas introduções. Agora, em termos de qualificação, quando ela não entende as questões básicas de economia e defende até no passado, pode ter mudado, pode ter aprendido muito, tá? Vou deixar aqui meu braço a torcer. Mas se ela aprendeu como é que funciona a economia, como o Trump, por exemplo, entende muito bem como a economia funciona, né? Tem uma postura nacionalista muito similar ao que nós vemos aí surgindo na Europa. No entanto, ele tem uma postura liberal que não é refletida na Europa. Então, é nacional capitalista, né? A postura do Trump, que eu acho que é uma postura positiva. É aquilo que a gente tem que também incorporar no Brasil. Eu, particularmente, é como eu penso, como eu me coloco, né? Sou extremamente a favor do livre mercado, sou a favor do capitalismo, livre mercado, como é que queira chamar, ao mesmo tempo que nós temos que ter uma proteção de soberania nacional, uma visão de soberania nacional, de hegemonia regional, que nós não temos, nenhum dos dois. Nós temos uma visão arcaica de nacional-socialismo. Então, eu acho que a esquerda colocando essa pencha de nacional-socialista na direita não fica legal, porque não é esse o caminho mesmo, né? Nós temos que ter uma visão muito mais nova, que não existe, não se materializou ainda no Brasil. E o que comentou aqui o Lobauer, também na questão de como que se coloca essa questão de capitalismo interagindo com o nacionalismo, é isso aí que a gente precisa destrinchar, esse que é o debate positivo. Eu espero que essa direita que surge, e esse representante jovem que se colocou ali, eu acho que ele tem essa vontade de ter essa amplitude de debate, para poder acomodar essas duas versões positivas para o momento atual. Lembrando, temos uma crise na Europa que não temos aqui no Brasil. Esse discurso que é da Le Pen aqui no Brasil soaria como extremamente radical de fato, né? Você agir contra, ou ter o governo começar a passar medidas mais draconianas contra imigrantes. Isso nas Américas, isso é muito mal visto. Talvez a exceção dos Estados Unidos. No entanto, aqui no Brasil seria muito mal visto. No entanto, na Europa existe de fato uma crise. E eu vou dizer até que as feministas e os grupos LGBT têm problemas graves agora, justamente com esses imigrantes que não são nada progressistas, viu? Esses imigrantes que entraram no sistema europeu por uma imigração forçada, um plano distorsivo do que seria o natural. O que acontece? Eles são extremamente conservadores, se for olhar, são reacionários até ao que seria uma família, uma sociedade conservadora. Eles nem, acho que isso para eles até é inaceitável, né? A visão islâmica, sobretudo a visão de Estado Islâmico, de Sharia, das leis de Sharia, são extremamente radicais, e quem está sofrendo na França são exatamente esses grupos progressistas. Eu já vi vários debates em que eles se colocam contra, até favorecendo. Então eles podem ser uma minoria silenciosa aí que pode estar ajudando a direita nesse momento. Mas eu torço para que de fato a direita tenha essa vitória, eu torço para que essa visão mais nacional capitalista seja a que prevaleça. Era a visão do Sarkozy dentro do Partido Conservador, do Partido Republicano, que também está perdendo, porque a mesma coisa está acontecendo na Inglaterra. Eles viraram PSDB, né? Eles viraram aí um partido amorfo, né? Teve infiltração de globalista, viraram meio social-democratas, ficaram meio xoxos, né? Então, essa visão, por isso que perderam. Estão perdendo, lá na Inglaterra também acho que vai perder, os conservadores lá vão perder, vai ganhar esse novo partido do Reform UK por lá, na minha opinião. Então, eu acho que é uma onda positiva, e precisamos ter essa onda no Brasil. É uma onda antissistema, anti todas essas oligarquias, todos esses sistemas que vêm para controlar a sociedade, e isso precisa ressurgir no Brasil, com muita força, tá? Porque o sistema aqui é muito mais forte do que esses sistemas europeus, que têm mais abertura para você poder desbancá-los.